Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar através do nosso estudo sobre o livro de Gênesis. Já chegamos a capítulo 12. Neste capítulo 11 achamos este Torre de Babel. Também este Nimrod, este caçador, a Bíblia diz, diante do Senhor. Mas não segundo a vontade do Senhor, simplesmente Deus estava a observar aquele homem. Mas ele estava a tentar unir o povo para criar este grande torre para alcançar o céu, que foi pecado. Foi como Caim, tentando alcançar o céu pelo seu próprio trabalho. É como isto. Própria maneira, próprio caminho. Mas Deus não abençoou isto. Também Ele julgou o povo, não só daquela parte da terra, mas a Bíblia diz de toda a terra com línguas diferentes. É o meu grande sofrimento agora. Mas Ele também espalhou, a Bíblia diz, o povo em toda a terra. Mas segundo a vontade dele, já lemos Atos capítulo 17, ele queria dividir o homem desta maneira para cumprir o plano dele. Então achamos isto. Mas também entramos nesta genealogia com mais detalhe sobre este filho Sem, mas também este filho, por ser neto dele, este Eber, pai de Hebreus, mas já falamos, Abraão tornou-se primeiro judaico com este circuncisão, com esta aliança feita com Deus. Vamos entrar no início da aliança abraâmica hoje de manhã. Hoje à tarde, pode ser. Mas, simplesmente Deus deu esta promessa. Ele falou inicialmente, chegamos no fim de capítulo 11, Abraão, para sair, lemos Atos capítulo 7, sair da terra dele, da família dele, para procurar outra terra. Vamos entrar para falar com mais detalhe, mas lembra-te, foi o pai de Abraão, Terá, com ele, também este sobrinho dele, Ló. Mas, então, vamos entrar, vamos abrir as nossas Bíblias, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, e quero ler versículo 1 a 3, a Bíblia diz: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa, três coisas, de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, mas inicialmente ele mandou Abraão, ele disse, sai-te da tua... Mas ele disse três coisas: da tua terra, parentela e casa. Casa de teu pai. Então, mas realmente está a mostrar-nos Deus queria operar através deste individual. Vou dizer uma coisa mais importante. Pode participar numa igreja, finalmente isso é muito bom. Pode procurar servir Deus várias vezes. Pode ser líder da igreja. Deus tem propósito de cada pessoa, filho dele. Tornamos filho de Deus, ou tornamos-nos filho de Deus por confiar nele. Ele tem propósito de todos os filhos dele. Cada filho deve reconhecer a importância deste relacionamento pessoal com Deus e procurar achar, mas, o meu Deus, o que quer me fazer com a minha vida? Isso é a pergunta mais importante da vida. Mais importante da esposa, da família, da vocação. Outra coisa. O meu Deus, o que quer me fazer com a minha vida?
Deus estava a falar com o coração de Abraão desta maneira. Ele falou a Abraão: Abraão, quero te sair destas 3 coisas. Da tua casa, da tua família, da tua terra. Mas Abraão, falamos que ele fez esta obediência parcialmente, mas por ler Hebreus capítulo 11, ele cumpriu isto pela fé. Mas no início foi com o pai dele e o sobrinho dele. Vamos ler mais uma vez este Atos capítulo 7, vou ler versículo 1 a 4. Simplesmente para lembrar-te um pouco o contexto da nossa última lição. Versículo 1, Atos capítulo 7 diz: E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim, falando com Estevão? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando em Mesopotâmia, este Ur do Caldeus, antes de habitar em Arã. E disse: Sai da tua terra e dentre da tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então, achamos esta mais informação aqui para a terra que Deus queria mostrar a Abraão. Mas ele disse o mesmo em Gênesis, simplesmente não o versículo 1, ou o fim de versículo 1, vou dizer desta maneira. Versículo 4. Então, saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então, Deus ainda não mostrou a Abraão aquela terra. Ele chegou em Arã, mas não chegou ao lugar. Deus ainda não revelou a terra a Abraão. Também chegou lá com Ló, também Terá, o pai dele. Então foi obediência parcial, mas por ler Hebreus capítulo 11, está a dizer, Abraão obedeceu. Aquela Hebreus capítulo 11, achamos, mas espero que vai ser como nos chega a Deus. Eu vou dizer isso, já faltei muitas vezes na minha vida. É óbvio, por mim examinar coisas, Marco, o que está a fazer lá? Mas no fim, espero que vou chegar perante Deus. Ele disse que, Marco, o que está a dizer? Eu estou a lembrar quando fez isto, esta boa coisa. Seria muito bom chegar à presença de Deus e receber este tipo de relatório, hein? Vamos ver. Mas Hebreus capítulo 11 está a falar sobre a fé daquelas pessoas, não a falta daquela pessoa. Elas tinham faltas, mas Hebreus 11 não fala sobre isto. Mas versículo 1 diz também, já mencionei isto, para a terra que eu te mostrarei. Mas Abraão ainda não chegou lá. Então, mas vou dizer isto. Vamos entrar, Deus vai expandir um pouco mais o que foi dito a Abraão. Simplesmente a primeira parte deste capítulo, este versículo 1 a 3, está a contar o que já aconteceu. Que já foi dito a Abraão. Mas por chegar àquela terra, Deus vai dar a Abraão mais informação. Simplesmente quero te entender. Gênesis capítulo 2 está a falar sobre promessa da terra. Promessa física. Vai ser uma aplicação espiritual, mas o contexto desta promessa de Abraão aqui é espiritual. Gênesis capítulo 12, vou ler mais uma vez, versículo 1. Está a dizer, ora, o Senhor disse a Abraão, já foi dito, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. É terra, é física. Está a ver? Isso é muito importante. Vamos ler Hebreus capítulo 11. Quero te mostrar o que está a dizer este Hebreus 11. Lembra-te que Hebreus vai mostrar a coisa positiva, hein? A fé delas. Mas Hebreus capítulo 11,
Vou ler o versículo 8. A Bíblia diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Lugar, herança. E sai sem saber para onde ia. Está a ver? Ele não sabia. Deus disse: vou mostrar-te esta terra depois de sair. Mas ele já saiu a terra dele. Então, estas promessas salvíficas também pertencem a Israel. A aplicação espiritual também para a igreja, vamos entrar, eu vou mencionar isto, mas do respeito do crente, nós temos fé como Abraão do respeito, porque eu já vou dizer, esta terra não é a minha casa, não é a minha terra, eu já deixei este mundo. Vamos ler Colossenses capítulo 3, hein? Colossenses capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não das coisas que são da terra. Ok, eu sei, não sei comer, eu sei estas coisas. Deve procurar fornecer as tuas condições de vida. Não estou a negar isto. Simplesmente o meu coração não deve ser contente com este mundo. A minha casa eterna está lá com Cristo lá no céu. Sim, Ele está a preparar-me lugar agora. Vamos voltar a Hebreus capítulo 11. Eu tenho cidade lá, mas isso não é a cidade prometida a Abraão. Não. Hebreus capítulo 11, já li versículo 8, mas vamos ler versículo 9 a 16. A Bíblia diz: pela fé habitou na terra da promessa, depois de chegar lá, ainda não chegamos lá, mas 9, mais uma vez. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eu estava a procurar cidade especial aqui na terra. 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todas estas morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mas eu sou peregrino também, mas eu sou uma parte da igreja. Abraão, ele viveu antes da morte de Cristo. Ele não é uma parte deste corpo espiritual da igreja que iniciou depois da morte de Cristo. Vou continuar, versículo 14, Hebreus capítulo 11, 14. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria, terra, não cidade. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam o meio, isto é, a celestial, terra celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eles queriam esta terra, mas ele disse que ele preparou cidade. Mas vou dizer isto com terra também. Mas vamos examinar isto um pouco. Então, Abraão procurou pátria celestial. Já lemos isto, versículo 14. E uma cidade celestial. A Bíblia diz isto, versículo 10. Aqui na terra. Mas
como o reino dos céus. Os céus reinando sobre a terra. Vou dizer isto, vamos fechar isto. Mas vou dizer isto. A Bíblia diz que Deus já lhes preparou uma cidade, que não é Novo Jerusalém. Porque Abraão não é uma parte da igreja. Este corpo espiritual de Cristo, o Novo Jerusalém. Vou mostrar-te este corpo espiritual, esta outra cidade. Vamos ler o Apocalipse capítulo 21. E nação, manejar bem esta palavra. Apocalipse capítulo 21, vou ler versículo 2. A Bíblia diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, este novo Jerusalém é cidade, como a Bíblia diz, como uma esposa. Mas vamos ler versículo 9 e 10 deste mesmo capítulo. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. É a igreja. Efésios capítulo 5. Eu já casei com ele. Eu sou um espírito com ele. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, isso é a cidade da igreja. A Bíblia diz: Abraão, ele saiu procurando cidade, procurando terra celestial. Hebreus capítulo 11 diz isto. Então, mas a cidade preparada aqui, neste Hebreus capítulo 11, é Jerusalém aqui na terra, quando Jesus está a reinar durante o milênio. O reino dos céus está a ver. Vamos ler Ezequiel capítulo 48. Ezequiel 48, vou ler o versículo 35. A Bíblia diz: 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Está a falar sobre Jerusalém. Eles estão a guardar sábado. Ezequiel capítulo 40 até 48. Eles estão a dar sacrifícios, não dos indivíduos, mas para o país. Eles vão celebrar Páscoa. Outros dias de festa, Lua Nova. Eles vão celebrar Tabernáculo lá. A cidade vai ser chamada O Senhor está ali. Não é chamado O Senhor está ali agora. Ele não está lá. Ele está no terceiro céu, à destra de Deus Pai. Mas ele vai voltar. Ele vai reinar aqui na terra. Vai cumprir esta promessa da terra de Abraão. Então, mas, vou dizer isto: Abraão procurou terra no início, mas uma cidade depois de chegar, ele foi como peregrino, não vagabundo. Vagabundo não tem destinação, mas peregrino, ele não tem casa agora, mas ele tem casa, ele está a procurar destinação, sim. Lembra-te, vagabundo era como Caim, mas ele estava a procurar esta cidade, mas ele não achou esta cidade, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Davi. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 39. Hebreus capítulo 11, versículo 39, a Bíblia diz: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Mas vou dizer isto: foi várias promessas, mas eles não alcançaram esta promessa. Então, mas vamos continuar. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Gênesis capítulo 12, versículo 2, vou ler mais uma vez. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção.
Então ele está a dar três coisas, três promessas a Abraão. Primeira, e far-te-ei uma grande nação, mas esta promessa é cumprida com este país, esta nação de Israel. Não somente isto. Abençoar-te-ei é outra promessa. Mas vamos ler. Por exemplo, vou ficar com coisas físicas agora. Vai ser outra aplicação espiritual, mas este contexto é terra, é física. Gênesis capítulo 24 e versículo 1, a Bíblia diz: E era Abraão já velho e adiantando em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Está a ver? Mas não somente isto, vamos ler também versículo 31 deste mesmo capítulo. E disse entrar, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Mas isso é este servo de Abraão que chegou procurando esta esposa do filho de Isaac. Mas versículo 35, ele está a dar a história. Ele disse: E o Senhor abençoou muito o meu Senhor. Está a ver, hein? De maneira que foi agradecido e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Vou dizer isto, ele recebeu bens físicas. Não segundo os apóstolos que sofreram muito, que são o nosso exemplo. Vou dizer uma coisa. No Velho Testamento, muitas vezes por exemplo, Jó, este Abraão, este Davi, este Salomão, eles foram abençoados e eles receberam muitos bens. Muitas vezes o cristão era por pensando, mas vou ser abençoado de Deus por receber muitas bênçãos físicas. Deus quer cristão ter maturidade para reconhecer mais. É necessário ter condições nesta terra, mas a benção verdadeira com Deus é a benção espiritual. Como esta vida eterna que já temos. Eu já li Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Mas é necessário fornecer condições. Não estou a negar isto. Simplesmente, onde está o teu coração? Porque vou dizer isto, muitos pregadores estão muito preocupados com as riquezas deste mundo. Cuidado com isto. É necessário ter bens para fazer o trabalho de Deus. Eu entendo isto. Mas onde está o teu coração? Realmente é mais importante contigo para fazer o que é bom no teu coração perante Deus? Ou está a tentar marcar pontos com Deus para ganhar coisa física? Deve examinar o teu coração. Vou dizer isto. Abraão, ele recebeu bens físicas. Mas o coração dele foi bom perante o Senhor. Isso é mais importante. Deus não conseguiria abençoar este Abraão, este Jó, sem corações puros. Vou dizer puro, estou a dizer coração do homem. Eu sei que somos fracos, mas estes homens conseguiram agradar Deus com a vida deles. Mais do que outros na terra, de toda a terra daquela altura. Devemos reconhecer isto, não? É importante. Ele disse, far-te-ei uma grande nação, Israel, também abençoar-te-ei, esta promessa de versículo 2 de capítulo 12, também engrandecerei o teu nome. Mas vamos ler Gênesis capítulo 17, por exemplo, versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Não pai alta, mas pai de muitas nações. O significado deste Abraão, ele mudou o nome de Abraão. Ele está a expandir aquela promessa lá também. Ainda não chegamos a capítulo 17, porque ele vai dar aliança a Abraão aqui. Mas ele vai expandir esta aliança nos capítulos a seguir, para incluir mais coisas também, vou dizer isto, outras coisas que têm contexto espiritual. Fique comigo, hein? Mas agora ele está a falar sobre
a terra. Versículo 3, abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. É promessa dada ao povo judaico. A prova disto, mas vamos ler. Por exemplo, Gênesis capítulo 27. Vou mostrar-te exemplos. Este povo judaico, a Bíblia diz também para crente. A minha salvação não é por obedecer a lei e seguir os mandamentos dados a Israel. Mas Israel dá-me salvação através do Salvador, Jesus Cristo, disponível a todos os gentios. Mas não é necessário tornar-me judeu para ser salvo. Mas eu devo respeitar os judeus. Por causa desta promessa, ou esta aliança feita com Abraão. Mas abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Vamos ler Gênesis capítulo 27 e vou ler versículo 29. A Bíblia diz: serviram-te povos e nações e encurvam a ti, sei Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvam a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoaram e benditos sejam os que te abençoaram. Mas ele está a falar sobre irmãos, filhos da tua mãe. Está a ver? Então, mas está a falar sobre geração física. Mas, não somente isto, vamos ler Números, capítulo 24, versículo 9. Números 24, este é Balaão, quando ele foi chamado. Ele foi chamado para deste Balaque de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Lembra-te aquela história? Então, Números, capítulo 24, versículo 9, diz: encurvou-se, deitou-se como leão, e como leão, quem o despertará? Benditos os que te abençoaram e malditos os que te amaldiçoaram. Ele está a falar especificamente sobre Israel aqui. Está a ver? Esta promessa a Abraão. Mas, não somente isto, vamos ler também Romanos, capítulo 11, falando do respeito do crente. Pessoa salva, parte da igreja, neste corpo espiritual de Cristo. Romanos capítulo 11, vou ler o versículo 28 a 30. Assim que, quanto ao Evangelho, está a falar sobre Israel, estes judeus, do respeito do crente. Assim, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, estas promessas, amados por causa dos pais. Este é Abraão. Eles são amados por causa dos pais, mas eles são inimigos do respeito do Evangelho. A 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcanças misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, Israel, para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Está a ver? Está a dizer, eu tenho responsabilidade para mostrar o amor de Deus a qualquer pessoa, mas também, nesta passagem, aos judeus. Então, eles são inimigos do respeito do Evangelho. Mas, eu não vou lutar com aquele país. Vou dizer isto, vai ser grande erro deste mundo antes da chegada de Cristo. Os países vão entrar em batalha contra Israel. Eu não vou participar em nenhuma batalha sobre isto. Não. Não vou levantar a minha mão contra aquele país. É o povo de Deus, mas não o povo salvo de Deus. O judeu que quer ser salvo agora, hoje, no nosso dia, nesta era, é necessário ir a Deus da mesma maneira de qualquer gentio.
em nação e receber Cristo como Salvador. Mas depois de acabar esta idade, Deus vai lidar-se novamente com os judeus. Vai ser outro período, outra era. Então agora, para ser salvo, é necessário confiar em Cristo. Mas a pessoa que já confiou em Cristo, ele deve respeitar aquele povo por causa das promessas. Está a ver? Simplesmente devemos entender isto. Mas eu vou tentar ganhar todos. Já? Então, vou continuar um pouco. Neste versículo 3 também ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou dizer isto. Vamos ler, por exemplo, Gênesis, capítulo 41, 56, 57. Gênesis 41. Isso é José, figura de Cristo durante o reino dele. Gênesis, mas antes da chega dele, vou dizer isto, não durante o reino, mas antes da chega dele. Gênesis, capítulo 41, vou ler versículo 56 e 57. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios. Porque a fome prevaleceu na terra do Egito e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então foi fome naquela altura. Mas, ok. Não estou a dizer que Cristo vai fornecer estas coisas durante a tribulação, mas vai ser fome na terra durante aquela era. Ele vai voltar, então ele vai fornecer tudo para esta terra. Vou dizer isto, eles vão chegar a Jerusalém anualmente, por isso ser mais do que uma vez, segundo a lei deles, para louvar o Senhor. E a nação que vai fazer isto vai ser abençoada. Então, desta maneira, toda a terra vai chegar a Jesus pedindo coisas como eles chegaram a José nesta passagem. Está a ver? Simplesmente é uma maneira em que toda a terra vai ser bendita através deste Jesus. Mas este filho de Abraão. Mas vou ler isto também. Todas as famílias são abençoadas também espiritualmente através de salvação de Jesus Cristo. Devemos reconhecer o grande erro da Bíblia de Testemunho de Jeová. Não, vou ler, hein? Este Gênesis capítulo 12, capítulo 3, mas não somente esta Bíblia, mas esta Bíblia é bom exemplo de uma palavra muito fraca. O que diz este Gênesis capítulo 12, versículo 3? E hei de abençoar os que abençoaram, e amaldiçoarei aquele que invocar o mal sobre ti. Mas esta última parte. E todas as famílias do solo certamente se abençoarão a si mesmas por meio de ti. Isso é nada. Não, a Bíblia, Deus prometeu abençoar a família que abençoou Israel. Também amaldiçoar, mas eles mudaram porque eles não entendem estas coisas. Está a ver? Cuidado. Aquele grupo, somos muito fiéis. Não, eles só são fracos. Não entendendo a palavra, mudando a palavra para apoiar qualquer ideia, criação deles. Hein? Mas, estas famílias são abençoadas de Deus através de Abraão. Não vou abençoar o meu próprio. A benção deve ser de Deus. Ok, mas vamos continuar. Hein? Este Gênesis capítulo 12. Vamos continuar, vou ler versículo 4 e 5. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Mas Terá já morreu, lembra-te isto, hein? E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, seu filho do seu irmão, sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã,
e saíram para ir à terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. Então, mas no fim eles vão chegar a esta terra, mas ainda, Abraão ainda não sabe a destinação exata, mas ele sabia, Deus teve destinação para ele. Ele sabia isto. Partiu Abraão, mas é obediência atrasada, mas a Bíblia diz que saiu com 75 anos de idade. Ele vai receber a promessa de descendência dele neste tempo, que é importante também, promessa de Deus. Mas foi logo com ele, novamente, obediência parcial. Mas as almas que lhe cresceram em Ará, mas pessoas são chamadas almas aqui. Mas estas almas podem ser criadas, como achamos Gênesis capítulo 14. Vou ler Gênesis 14 e 14, versículo 14 também. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Mas foi filhos da casa dele, mas não de Abraão. Então, ele ganhou almas, a Bíblia diz, mas foram pessoas criadas na casa dele. Mas também achamos mais tarde, em Gênesis capítulo 24, a palavra de servos. Por isso ele teve servos e servos, mas também ele foi ao Egito, ele ganhou servos lá também. E como este Agar, vamos entrar para falar um pouco sobre ela. Mas é pouco interessante. Abraão teve 318 pessoas em Gênesis capítulo 14. Por isso ser alguns anos depois disto, mas ele teve pessoas que ele ganhou. Pode ser servos dele, pode ser pessoas criadas em casa, pode ser dos servos dele também. Mas Abraão não, ele ainda não teve filhos. Então, vamos continuar. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, vou ler versículos 6 a 9. A Bíblia diz: E passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra, filhos de este Canaã. 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão daí, segundo ainda, para o lado do sul. Então, mas quero mostrar-te um pouco. Quero mostrar-te este viagem de Abraão. Lembra-te, vamos lembrar esta terra prometida, este mar Mediterrâneo, este mar de Galileia, também este rio de Jordão, este mar morto. Então, Abraão, ele estava a sair de Ará, que está quase aqui, cidade de Assíria. Então, ele chegou aqui, mas ele chegou a Siquém, mas ele continuou a viajar até Ai, também este Betel. Mas este Ai é segunda cidade conquistada depois de entrar de Israel na terra prometida. Mas este Betel é um pouco na direção oeste deste Ai. Realmente, Abraão está a fazer uma viagem novamente deste direção leste para o oeste, vou dizer desta maneira. Então, mas vamos considerar isto um pouco. Primeiramente,
Siquém, versículo 6. Vou ler o versículo mais uma vez para dar-te contexto. É necessário. Gênesis capítulo 12, versículo 6. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus da terra. Mas este Siquém significa ombro, este Moré significa ensinamento, mas este Siquém é esta cidade no meio desta terra. Mas é complicado ler, mas simplesmente pode reconhecer o lugar. Não? Mas versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão. Vou dizer isto, segunda vez. Primeira vez foi Mesopotâmia, já lemos isto, Atos capítulo 7. Aqui Deus vai iniciar a aliança, chamada aliança abrâmica. Ele já deu palavra a Abraão, promessas, vou dizer isto. Mas ele vai fazer concordo com ele. Mas este é concordo sem condição. Ele promete, vai dar promessa a Abraão. Ele disse, tua descendência darei esta terra. Então, sim, todas as famílias serão abençoadas espiritualmente através de Abraão, mas a promessa aqui são várias e pertencem a Israel. Descendência física. Há também promessas espirituais, mas as físicas aqui são ligadas com Israel como areia. Vamos ler este Gênesis capítulo 22. Mas versículo 7 diz, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, tua descendência darei esta terra, e ele ficou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Mas Gênesis capítulo 22, versículo 22, versículo 17 diz, que deverás te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Mas ele está a dar duas coisas aqui. As estrelas dos céus, a descendência dele, mas também como a areia que está na praia do mar. Do outro versículo, ele vai falar sobre pó da terra também. Penso que pertence a Ismael, este pó da terra, mas esta areia pertence a Israel. Estas estrelas pertencem à igreja, através de Isaac, filho prometido, mas que gerou também no fim Jesus Cristo. Vamos entrar para falar um pouco mais sobre isto. Simplesmente vamos ler também Hebreus. Desculpa. 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4. E vou ler o versículo 20. A Bíblia diz, eram, pois, os de Judá e Israel muitos como a areia que está junto ao mar. Mas este mar Mediterrâneo aqui, esta terra aqui, dado a Israel. Mas vamos ler este Hebreus também, capítulo 11, mais uma vez. Então, versículo 12. Por isso também de e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Penso que esta areia é ligada com Israel. As estrelas, mas esta cidade Nova Jerusalém, vamos ser como anjos, pertence a Cristo. É pouco diferente com este entendimento. Mas Abraão saiu à terra e a família no início, mas aqui foi prometida outra terra e família. Vou dizer isto. Pode parecer mais, escolha tremenda para fazer desta maneira, saindo a minha terra, a minha casa, a minha família. Mas Jesus
Deus, desculpe, já preparou Abraão outra terra, outra família, outra casa lá em Israel. Mas foi necessário sair primeiro para alcançar isto. Ele saiu sem saber o destino exato, mas ele sabia que ele teve destinação. Então, mas a Bíblia diz, versículo 7, edificou ali um altar ao Senhor, que mostra louvor. Abraão está a andar em obediência agora. Mas isto aconteceu em Siquém. Mas, desculpa, eu quero ler isto exatamente. Não, está a falar versículo 7 sobre... sim. Ele está em Siquém, como este primeiro altar. Eu pensava isto, mas queria verificar isto. Então, ele está a andar segundo Deus. Ele já chegou desta terra, mas Ló ainda estava com ele. Deus vai resolver este assunto. Mas simplesmente é só ir através destes capítulos, versículo por versículo. Então, versículo 8, a Bíblia diz: armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. Então, ele chegou entre aquelas duas cidades, Aí e Betel. A tenda foi dentro delas. Vou dizer isto: Aí significa pilhas de ruínas, ou pilho, por ser. Betel, casa de Deus, casa de Deus. Mas muitas pessoas hoje estão a procurar casa física. Abraão não conseguiu casa física lá. Ele estava a andar em tenda, casa móvel lá. Mas lembra-te, Jacó, quando ele saiu de Canaã para ir a Ará, quando ele procurou, mas ele estava a fugir de Esau, mas procurou por chegar lá, Raquel também, mas ele conseguiu Lia, segundo o plano de Deus. Mas quando ele estava a viajar daquela outra direção, ele saiu de Betel, casa de Deus. Mas lembra-te, vamos entrar para estudar isto. Quando ele voltou desta mesma direção de Deus, procurando a verdade, procurando deixar aquele nome Jacó enganador, ele recebeu o nome de Israel. Quando ele chegou a Betel, ele não disse, o nome é Betel. Ele disse, o nome desta cidade vai ser El Betel. O que é a diferença? Betel é casa de Deus. El Betel é Deus da casa de Deus. Jacó aprendeu uma coisa mais importante. A casa não é importante. O Deus da casa de Deus é o que é importante. Ele aprendeu isto, Ok, mas tenda é casa móvel e uma figura de peregrinação que Abraão estava a fazer lá. Ele ainda não chegou à casa dele. Também crente agora está a andar pela fé nesta terra que não é a minha casa. Ainda não cheguei à minha casa celestial, a minha casa verdadeira. Andando sem casa. Ló foi na direção oposta. Em Gênesis capítulo 3 e 11 para ir a Sodoma. Vamos ler. Gênesis 3 e versículo 11, a Bíblia diz: então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Mas Abraão chegou aqui nesta terra de Judá, mas quando Ló saiu, ele foi a Sodoma. Ele viajou naquela direção de oeste para leste. A direção, como eles saíram daquele jardim de Edém. Falamos sobre isto. Ele chegou a Sodoma, mas este mar morto, por ser o lugar de Sodoma antes deste julgamento de Deus. É por contradição. Vamos entrar para falar um pouco mais. Mas caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Mas vou dizer isto, vamos ler versículo 6 até 8 mais uma vez.
Gênesis capítulo 12. Quero mostrar-te uma coisa. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao cavalo de More, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão, e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali a montanha, do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abraão está a andar com comunhão com Deus. Mas então, versículo 9. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Não está a dizer o Senhor está a guiar Abraão aqui. Vamos entrar para achar. Foi fome na terra. Mas ele começou a ir à direção do sul. Está a ver, não? Então, versículo 9, caminhou Abraão de ali, seguindo ainda para o lado do sul. O Senhor estava a guiar Abraão em versículos 6 a 8, mas aqui não achamos nada sobre o Senhor. Ok, mas temos mais 10 versículos, 11 versículos deste capítulo. Vou parar aqui, vamos continuar com o nosso estudo neste Gênesis capítulo 12, com a nossa próxima vez. Eu passei um pouco de tempo aqui, eu queria te entender estas promessas dadas a Abraão, mas este contexto, terra, promessas físicas. Vamos entrar para falar mais sobre esta viagem de Abraão com a nossa próxima vez. Até aquela vez. Pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.